O Sinai ainda se erguia como uma sentinela silenciosa diante de Israel. As rochas áridas guardavam o eco das palavras que já haviam moldado uma nação: leis, sacrifícios, festas, santidade, sacerdócio. Mas agora, o Deus que havia organizado o culto e a vida no deserto começava a falar de algo maior. Um ritmo de tempo que não pertencia ao homem, mas a ele. Um tempo em que até a terra deveria se curvar à sua vontade. O povo ainda não havia entrado na terra prometida, mas já recebia instruções detalhadas sobre como viver nela. Não era apenas um território a ser conquistado. Era uma herança sagrada. E o dono da terra ditava as regras. Moisés se aproximava da tenda do encontro, o semblante atento, enquanto a voz do Senhor delineava um ciclo que mudaria a forma como Israel entenderia o trabalho, a posse e o descanso. A ordem era clara. Quando o povo entrasse na terra após anos de deserto, chegaria o momento de semear, de plantar vinhas, de ver o solo responder com abundância. Mas no meio desse movimento, o Senhor estabelecia um limite. A cada 7 anos, a terra deveria descansar. Um ano inteiro sem semeadura, sem poda, sem colheita organizada. O ano sabático. O anúncio soava estranho aos ouvidos de um povo acostumado à luta pela sobrevivência. Descansar a terra, não controlar o que ela produziria, deixar que campos, vinhas e olivais ficassem sem a mão humana. O instinto natural seria agarrar a terra com força, explorar cada estação, extrair tudo o que fosse possível. Mas Deus determinava outra lógica. A terra não pertencia ao homem, pertencia a ele. No ano sabático, o povo deveria parar. O solo, que carregava as marcas de enxadas, sementes e passos apressados, teria um tempo de silêncio. O que crescesse espontaneamente não seria colhido como uma colheita normal, armazenado, vendido ou controlado, mas deixado como provisão aberta, para a família, para o servo, para o estrangeiro, para o pobre, até para os animais do campo. Era como se Deus dissesse: eu sustento vocês. Não é o cálculo de vocês que mantém a vida. Moisés ouvia atentamente, visualizando com a mente cada campo, cada vinha, cada família tendo de aprender a confiar no invisível. Um ano sem plantar significava aos olhos humanos um ano sem segurança. Mas Deus prometia que se Israel obedecesse, a colheita do 6º ano seria tão abundante que sustentaria o povo durante o 7º e além. Não era uma utopia, era uma declaração de autoridade. A terra respondia ao comando do seu verdadeiro Senhor. Era um teste silencioso de fé coletiva. O ano sabático não exigia um espetáculo, mas obediência constante. Não havia trombetas, nem grandes festas armadas em torno da colheita. Renuncie. O homem abria mão do controle e, por um tempo, reconhecia de forma prática que a terra, o tempo e a provisão vinham de Deus. Mas o Senhor não parou aí. Havia um ciclo ainda maior, um marco que faria o tempo explodir em significado. 7 vezes 7 anos. 7 ciclos sabáticos. 49 anos marcados por trabalho, descanso, colheita, silêncios da terra. E então, no ano seguinte, algo único aconteceria. Um ano que não seria apenas o passar da vida, mas um anúncio de liberdade ecoando por toda a nação. O 50º ano não seria como os outros. Ele teria um nome que carregava peso, esperança e ruptura: o ano do jubileu. Um ano em que o próprio tempo se tornaria um mensageiro de redenção. Um ano em que trombetas tocariam, terras retornariam aos seus donos originais, escravos seriam libertos, dívidas seriam interrompidas, correntes invisíveis seriam partidas. Mas antes do som das trombetas vinha a ordem. O jubileu começaria no dia da expiação, no dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, atravessando o véu, levando sangue para interceder por toda a nação, no dia em que o pecado era confrontado, expiado e coberto. O tempo da redenção também era inaugurado. A libertação social, econômica e familiar nascia do mesmo lugar da reconciliação espiritual, da apresença do Deus. Moisés carregava essas palavras como quem segura um tesouro. Imaginava as famílias que, ao longo das décadas, perderiam terras por necessidade, por erro, por tragédia. Imaginava homens que teriam sido vendidos como servos para pagar dívidas, carregando nos ombros o peso de anos de trabalho que não eram para si mesmos. Imaginava nomes apagados, propriedades que mudariam de mãos, histórias marcadas por perda. E então, no jubileu, uma trombeta soaria na terra inteira. Em cada régio, em cada tribo, uma mensagem única ecoaria: voltem, retornem, sejam livres. A terra volta, a casa volta, o nome volta. Não porque alguém merecia, não porque alguém pagou o suficiente, mas porque o dono da terra decretou um tempo de restituição. O ano da redenção começava ali, no coração da revelação dada a Moisés. Um tempo em que o descanso deixava de ser apenas físico e se tornava um sinal de algo maior. Deus, no controle da história, interrompendo correntes, devolvendo identidades, quebrando ciclos de opressão. A terra descansava.
O tempo era consagrado. O povo aprenderia a ser e obedecesse, que não havia liberdade duradoura sem submissão ao Senhor da terra e do tempo. O tempo passava, anos se somavam a anos, colheitas vinham e iam, crianças nasciam e cresciam ouvindo histórias sobre promessas antigas. Israel ainda aprenderia, na pele, o peso e a beleza daquilo que Deus falava no deserto. Na lei, tudo já estava escrito. Mas na história, o jubileu surgiria como um choque no curso normal da vida. Moisés, ao transmitir as palavras do Senhor ao povo, não falava apenas de números e ciclos. Ele descrevia um futuro em que famílias inteiras se levantariam numa manhã comum e perceberiam que aquele não era mais um dia qualquer. Aquiel era o ano 50. O ano em que a memória da terra e dos nomes seria restaurada. O ano em que a própria história seria interrompida por uma ordem de Deus, recomeçar. O anúncio começaria no centro da adoração, no dia da expiação. Enquanto o sumo sacerdote se preparava para entrar no Santo dos Santos, trazendo sangue para interceder por uma nação inteira, o povo esperava do lado de fora. Em silêncio, corpos prostrados, rostos em terra, corações suspensos. Aquele era o dia em que Israel lembrava que o pecado separava de Deus, mas que o Senhor, em sua misericórdia, havia aberto um caminho de perdão. E então, naquele mesmo dia, quando o ritual sagrado chegasse ao seu ápice, e o sacerdote completasse o serviço diante da arca, uma nova ordem ecoaria. As trombetas deveriam soar por toda a terra. A partir daquele som, o jubileu estava proclamado. Não era apenas um som metálico cortando o ar. Era um decreto divino atravessando tendas, campos, registros de posse, dívidas antigas e cadeias ocultas. Em algum lugar de Israel, um homem que há anos trabalhava como servo, vendendo suas forças para pagar uma dívida pesada, ouviria o som das trombetas e levantaria a cabeça. Suas mãos calejadas segurariam as ferramentas com outro peso. Aquele ano não era igual aos outros. A lei de Deus dizia: no jubileu ele voltaria para sua família, ele deixaria de trabalhar como posse de outro e retomaria seu lugar como filho de Israel, herdeiro da terra que Deus havia designado à sua tribo. Em outra região, um pai que, em tempos de crise, havia vendido suas terras para não ver a família sucumbir à fome, ouviria a notícia se espalhar como um incêndio no vento: as terras voltam. O jubileu chegou. Durante anos, ele caminhou pelos limites daquela terra apenas com os olhos, lembrando de quando plantava ali e de quando seus filhos corriam entre as videiras. Agora, a lei ordenava que a propriedade retornasse à família original. Não porque ele ganhou uma disputa, não porque acumulou o suficiente para comprar de volta, mas porque o dono da terra decretou que ninguém ficaria permanentemente apagado da história de Israel. Nas aldeias, homens que haviam adquirido terras de irmãos empobrecidos também ouviam as trombetas. Eles sabiam que, por mais que tivessem administrado com zelo, por mais que tivessem plantado, colhido e expandido, havia um limite que não poderia ser ultrapassado. O jubileu. A terra que haviam comprado não era deles para sempre. Naquele ano eles precisariam abrir mão, devolver, soltar. Era um confronto direto com o coração humano, que se agarra ao que considera seu. Mas Deus havia deixado claro: eles eram estrangeiros e peregrinos diante dele. Ele era o verdadeiro proprietário de tudo. O jubileu também protegia os mais frágeis de se perderem para sempre. Um homem pobre poderia se vender como servo a outro israelita, mas a lei proibia que ele fosse tratado como escravo sem valor. Ele seria tratado como trabalhador contratado, com dignidade, lembrado sempre como irmão. E mesmo que o tempo fosse longo, o jubileu colocava um ponto final naquela condição. Havia uma data marcada conhecida por Deus em que aquele homem se levantaria, juntaria seus poucos pertences e caminharia de volta para a casa dos pais, para a terra da família, para o lugar de onde a pobreza o arrancara. Era assim que Deus quebrava correntes sem precisar de rebeliões humanas. Era assim que ele impedia que a riqueza se concentrasse para sempre nas mãos de poucos e que famílias inteiras desaparecessem da história. A cada 50 anos, o mapa da terra era redesenhado não pelo poder humano, mas pela lembrança da aliança. Tudo voltava ao ponto de partida que o próprio Deus havia estabelecido quando Israel entrou na terra. O ano do jubileu também era um ano de descanso. Assim como no ano sabático não se plantava nem se colhia de forma controlada. A terra respirava. O povo dependia diretamente da provisão do Senhor. A colheita do 6º ano, ampliada pela promessa divina, sustentaria não apenas o ano de descanso, mas também o período em que a terra ainda estivesse se recompondo. Era um convite à confiança radical, um lembrete visível de que o braço de Deus era mais forte do que a matemática humana. Moisés descrevia tudo isso com intensidade, como quem implanta um mapa no coração de uma geração que ainda veria tudo se cumprir. Ele apresentava o jubileu como um grande relógio montado pelas mãos de Deus, no centro da história de Israel. Um relógio que a cada 50 anos soaria como um despertador poderoso dizendo:
Lembrem-se, vocês pertencem a mim, a terra é minha, os seus irmãos não são mercadoria. O tempo não é prisão. Há 1 ano da redenção. Enquanto as instruções eram dadas, o acampamento ouvia em silêncio. Muitos talvez não conseguissem imaginar o impacto real daquele ano. Crianças que ouviam a lei naquela época já teriam envelhecido quando o primeiro jubileu fosse anunciado. Alguns morreriam sem ver. Outros nasceriam em tempos próximos. Cresceriam ouvindo histórias de perda. E um dia, seriam testemunhas vivas da restituição. O jubileu exigia que as gerações confiassem em algo que ia além da vida individual. Era uma promessa escrita no tempo, não em sentimentos. No deserto, onde a areia parecia sempre a mesma e os dias se repetiam sob o sol, Deus desenhava um futuro em que descanso, libertação e restituição se misturariam em um só ano santo. O ano da redenção. O ano em que o som das trombetas não falaria apenas de festas, mas de correntes caindo, de terras voltando, de nomes restaurados de lares, reacendidos. Quando o povo finalmente entrasse na terra, quando tendas fossem substituídas por casas, quando campos fossem marcados com pedras e marcos antigos, as palavras de Levítico 25 se tornariam prova viva de que o Senhor não apenas dava uma terra, mas também protegia as histórias que nasciam sobre ela. No ano do jubileu, ele mostraria que acima da força do comércio, das perdas e dos acúmulos, existia um princípio inegociável. O Deus de Israel era o Senhor da terra, do tempo e da verdadeira liberdade.